gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada. E para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia a quilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Olá, telespectador. Nós hoje vamos falar sobre esse tema: querer dormir, vontade de dormir e não poder dormir. São os problemas do sono. Está aqui em nosso estúdio da TV Litoral, com a produção da Vearte, que vem nos emprestando sua tecnologia, sua boa informação tecnológica, para que você tenha a melhor imagem aí na TV Litoral. Mas é difícil você hoje conversar com alguém que não fale dos problemas do sono. E o sono, com certeza, interfere na qualidade da nossa vida. O bom sono. Macaé é uma cidade que vem evoluindo, crescendo, e a medicina vem acompanhando esse desenvolvimento. E nós hoje já dispomos aqui de várias outras especialidades. Entre elas, a especialidade que vem contribuir para que você que está aí nos assistindo tenha uma boa qualidade do sono, tão requerida, tão desejada e tão necessária à saúde. Está aqui conosco o Dr. Cleison Guimarães, que irá falar conosco sobre um pouco da sua especialidade, um pouco da sua vida médica e daquilo que ele presta como serviço nessa área. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, é muito interessante, muito bom poder falar sobre o sono. O sono é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Dormir bem faz muito bem e eu acho que a intenção é sempre essa. Hoje a gente, com a sociedade e todo o avanço e todos os problemas que vem acontecendo com relação às exigências da sociedade, o dormir menos e o dormir pouco e a restrição e a privação crônica do sono acaba sendo um grande problema. Porque as pessoas antes dormiam 8 horas, em média, de sono por noite. Agora as pessoas dormem 5 ou 6 horas, e às vezes não de noite, às vezes de dia, porque trabalham à noite. Então esses problemas todos, cronicamente, podem gerar alguns distúrbios mais frequentes do sono, sem contar os distúrbios intrínsecos, né? Ou seja, os problemas que são originários do próprio jeito de dormir, né? E aí a gente vai falar um pouco do ronco, da apneia do sono, da própria insônia, que são essas dificuldades e essas facilitações para que o sono não aconteça de forma adequada, de forma ideal, e que não seja reparador. Eu acho que a ideia sempre do sono é fazer com que ele seja um sono reparador,
um sono de qualidade, um sono que seja realmente, que descanse, que a pessoa acorde e fale, bom, eu dormi e eu estou descansado. O sono deve ser reparador. Bem, é de se observar que a necessidade humana faz com que surja, na realidade, as grandes especialidades, aquelas que vão atender especificamente àquele problema. Mas, doutor, a gente tem observado, eu gostaria até que o senhor falasse um pouco da sua vida, da sua história como médico, né, e das suas especialidades, como o senhor chegou a essa especialidade, né, porque a gente tem visto também nessa área, como, por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade de ter cabelo, né, que ficam às vezes com calvície. E a gente costuma ver nos jornais de calvície que vai ter o pó mágico. Isso não é muito diferente também hoje em relação à questão do sono. É comum você abrir os vespertinos, os jornais, tanto de nível nacional como de outros níveis regionais e locais, de algumas pessoas que se propõem a resolver de várias outras formas a questão também do sono, como às vezes aparecem também aqueles que acham que vão resolver de outras formas o problema da calvície. Eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador como é que foi a sua formação, né, aquilo que o senhor viveu, as técnicas que aprendeu, os anos que fizeram com que o senhor pudesse ter hoje em Macaé uma clínica pioneira na região, né, que trabalha com a qualidade de sono e que tem demonstrado, através das pessoas que a gente contactou antes de fazer esse programa, da eficiência do seu trabalho. Mas eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco da história da sua vida profissional, né, e como o senhor chegou a essa especialidade. Eu me lembro de valorizar o sono desde sempre, até porque a gente, enquanto estudante, eu gostava muito de estudar à noite, então sempre priorizei meus estudos à noite, mas sabia que isso eu poderia pagar um preço por avançar às noites, né? Avançar todos os dias à noite, porque eu rendia mais à noite. Então eu comecei a dar valor ao sono nesse momento. E enquanto na faculdade de medicina já, isso tem algum tempo. Mas eu me lembro de uma coisa bastante interessante na minha infância, que era da minha avó. Minha avó Maria, de Minas, e ela me falava muito sobre o ronco. E tinha uma percepção do ronco de uma forma que eu sempre achei quase enganadora, porque era uma dificuldade que eu enxergava daquela pessoa de respirar dormindo, né, porque fazia barulho, fazia força para respirar, era uma dificuldade respiratória durante aquele sono que parecia não tranquilo, e ela me passava, não, olha como é que dorme bem, olha como ronca. Então, essa conversa me gerou um pouco de questionamento, me chamou a atenção. E quando, na faculdade, quando a gente começou a estudar sobre sono, na verdade a minha experiência com sono não vem da faculdade, porque a gente teve uma aula de sono durante os 6 anos de faculdade, dentro da fisiologia médica, mas quando eu fiz clínica médica, né, e aí comecei a me deparar com os problemas clínicos, a hipertensão, a diabetes, a obesidade, e fiz a pneumologia, né, residência em pneumologia, num serviço em que era um serviço de referência para hipertensos, para diabéticos, que era o hospital da UFRJ, o Hospital Clementino Fraga Filho do Rio, que eu vi que quando a gente questionava sobre o sono, as pessoas falavam, eu durmo mal, mas não se preocupavam muito em detalhar, e a gente, enquanto médico, não se preocupava em questionar sobre o sono, né? É difícil, a gente, até hoje, ainda tem essa dificuldade de como é que você dorme, né? Você dorme bem? Você ronca? Você mexe muito? De que forma eu avalio isso? Seu sono é agitado? Então, essa avaliação é um cuidado que hoje, dando aula para os alunos da faculdade, eu sempre falo, alunos, né, meus alunos, não deixem de perguntar sobre o sono, porque o sono é bastante importante, e é importante porque ele tem um envolvimento enorme com outras doenças. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que o sono era um grande ator, era um grande coadjuvante de qualidade de vida, claro, com uma abordagem multifatorial, porque para ter um sono de qualidade, você não precisa não ter distúrbios do sono, você precisa estar bem fisicamente, socialmente, você tem que estar bem emocionalmente, porque isso também é o resultado do conjunto. É um resultado do conjunto. Por isso que muitas vezes, talvez, um distúrbio do sono não seja totalmente eficaz, mesmo quando ele é corrigido.
Né? Um paciente com apneia do sono, por exemplo, ele pode melhorar da apneia, mas ainda assim não dormir do jeito que ele queria ou do jeito que ele acreditava que deveria dormir. Por quê? Porque às vezes é muito ansioso, porque às vezes tem muitos problemas no trabalho, em casa, né, na sua vida, e mesmo sem a apneia, mesmo sem o ronco, ele vai melhorar a qualidade do sono, mas não bastante como deveria. Então, o sono ele obedece um padrão multifatorial, e aí a gente tem que, óbvio, aproximá-lo do ideal à medida que a gente vai construindo isso com o paciente, né, com a pessoa. Então, a orientação é justamente melhorar os distúrbios do sono, melhorar a insônia, melhorar a apneia, melhorar o movimento periódico de membros, que são os distúrbios mais frequentes com relação aos distúrbios do sono, mas também fazer com que aquela pessoa entenda que o sono é bastante suscetível a algumas intempéries no meio, a alguns problemas que vão acontecer, porque na nossa vida, às vezes, existem problemas que temos que resolver, e muitos deles são resolvidos durante o sono. Então, eu acho que isso é bastante importante. Importante nós termos esse conceito, porque, em geral, aquilo que o doutor falou a respeito lá das suas observações ainda jovem, é muito comum. Até hoje você ouve alguém quando faz um arroto, por exemplo, dizer assim, isso aí é saúde, né? E, cientificamente, talvez não seja essa a resposta para o arroto, né? Então, é muito importante que a gente, hoje, tem essa possibilidade de, quando nós tivermos um problema, não ficarmos só naquelas crendices populares. Algumas até têm a sua importância, têm algum fundamento, mas na maioria das vezes precisamos sempre buscar um médico e principalmente hoje buscar a especialidade a fim daquele problema que foi detectado lá por um clínico geral ou até por outro médico. E isso é muito importante. E a gente começa a observar que Macaé está possibilitando aos seus cidadãos que tenham esse acesso, né, à medicina mais apurada. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Você sabe, aqui o nosso sucesso é total e eu volto já. Não saia daí. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada. E para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé.
Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Gleison Guimarães, médico especialista na qualidade do sono. Nós agora vamos fazer umas outras perguntas aqui, doutor, que normalmente são aquelas que permeiam a nossa curiosidade e com certeza também a do nosso telespectador. O sono, a pessoa que tem problema de sono, tem chance científica disso, ter alguma hereditariedade? Tem. Existem algumas doenças do sono que têm uma definição bastante específica com relação à hereditariedade. A gente fala isso principalmente com relação aos estudos do sono que tem uma relação com as características morfofisiológicas, morfofuncionais, características físicas, que eu herdei do meu pai ou eu herdei da minha mãe. Uma doença que é bastante clássica, que envolve a hereditariedade de uma forma bastante forte, é a apneia do sono. A apneia do sono, para que o espectador entenda, são as interrupções que acontecem durante a noite, enquanto eu durmo, na minha respiração. Então são as paradas respiratórias. Essas paradas respiratórias, elas, claro, se repetidas, mais de 10 segundos de parada, por algumas vezes por minuto ou mesmo por hora, pode levar ao óbito. Isso pode inclusive gerar alguns problemas clínicos, como hipertensão. Então a gente já sabe classicamente que a apneia do sono, ela vai gerar um sono não reparador, um sono de qualidade ruim, e a médio e a longo prazo essa pessoa tem mais risco de desenvolver hipertensão arterial, diabetes e até mesmo obesidade. E essa doença, ela tem uma característica genética importante. Então, se meu pai tem apneia do sono, eu tenho um grande risco de evoluir com a apneia do sono, porque a apneia, ela tem uma relação grande com o diâmetro da minha faringe, da minha via aérea. Se a minha via aérea, por onde eu respiro, se eu respiro bem pelo nariz e minha via aérea tem um calibre, tem um espaço para o ar passar sem dificuldades, essa via aérea vai ser sempre pérvia, o ar vai passar e vai voltar na ínse, na expiração, com tranquilidade, sem dificuldades no fluxo. O ronco nada mais é do que a vibração dessa via aérea um pouco colapsada, um pouco reduzida de calibre. E isso eu herdei do meu pai ou da minha mãe. Então isso é uma grande característica dos pacientes que têm apneia. Há alguma possibilidade disso se reverter através do tratamento e através de algum tipo de cirurgia? Sim. A gente costuma falar, isso é uma frase, uma colocação que eu gosto muito de fazer, e principalmente para os pais de crianças que roncam. A gente tem que focar muito no sono da criança, porque a criança vai dormir e a gente vai enxergar ali um adulto mais ou menos daquele jeito. Se a criança dorme mal, o adulto vai dormir mal. E a criança que ronca, por exemplo, é uma característica fundamental e importante, porque a cura da apneia do sono, a cura dessas paradas respiratórias que o paciente pode ter à noite, ela se dá na criança. Então, o diagnóstico, ele deve ser precoce. Preste atenção no que o doutor está falando agora, porque normalmente é uma observação que os avós e as mamães e os papais às vezes não fazem. E quando fazem, Fernando, uma coisa que é interessante é que quando fazem ficam com medo de resolver, porque tem medo da cirurgia que pode ser feita na criança, que vai resolver a vida da criança. Ou mesmo levar no ortodontista para avaliação da mordida, avaliação da respiração. É uma criança que respira pela boca, porque se respira pela boca, ronca. Geralmente é isso que acontece. Então o sinal cardinal, o sinal mais importante que deve ser observado no sono da criança é se ela é muito agitada e se ronca, porque a gente pode ter cura da apneia no futuro. Então isso é bastante importante. A mensagem é mais importante que nós, médicos, orientadores de saúde, que nós devemos ser, e principalmente para o pediatra, para o especialista, para o primeiro médico da nossa vida, é que não deixem ou não permitam que as nossas crianças ronquem, porque essas crianças vão ter problemas, às vezes, na própria infância, como dificuldade de atenção e de concentração na escola, e está aí uma moda grande com relação aos transtornos de hiperatividade, aos transtornos de déficit de atenção, E aí essas crianças, como dormem mal, têm um sono ruim, elas podem realmente ter um pouco de dificuldade de atenção e de concentração na escola. O famoso mau humor, Também. Irritabilidade, mau humor. As crianças têm dificuldade para levantar, mas porque elas dormem mal. Então a gente tem que entender um pouco
que elas dormem mal e elas vão ter dificuldade para levantar. Eu não estou falando do adolescente, porque o adolescente quase sempre tem essa dificuldade, porque o adolescente deve dormir mais. O adolescente também está numa fase hormonal diferenciada, né? Exatamente. Transformações hormonais. Né? E essas próprias transformações hormonais vão permitir que ele durma mais, né? Eles vão dormir mais. O adolescente, ele dorme 9 horas, 10 horas por dia, e isso é o ideal para ele, né? Diferente das crianças de 8 anos, de 7 anos, que já estabeleceram um padrão normal quase igual ao do adulto, em torno de 8 horas de sono. Mas a importância é justamente dormir bem, né? Assim, então... Agora, fazer essa avaliação, né, doutor? Então, é um assunto que normalmente ficava distante para a gente. Eu falo aqui como pai, como avô, de fazer essa avaliação. Então, é necessário que desde cedo se inicie uma avaliação já da qualidade do sono cá enquanto criança. Né? Sim, pela chance de tratamento curativo. Quando a gente fala de tratamento cirúrgico para o apneico adulto, o tratamento cirúrgico do apneico se restringe muito, porque os resultados cirúrgicos não são tão bons. É claro que depende da situação, depende da pessoa, cada caso é um caso. O otorrinolaringologista é o especialista para avaliação disso. A gente conta muito com relação aos distúrbios do sono com o otorrino. O otorrinolaringologista, ele pode nos ajudar demais. Eu costumo falar que todo paciente que é avaliado por mim para a qualidade do sono vai passar obrigatoriamente pelo otorrino, porque o otorrino é um grande parceiro nessa avaliação de ronco, de respiração, é multidisciplinar. A medicina caminha para isso, né? A gente precisa realmente de uma abordagem multidisciplinar do indivíduo, porque o indivíduo não é o pulmão, não é um nariz, né? Não é um olho. É aquela famosa medicina holística dentro da alopatia. Exatamente. Que a gente está esperando há alguns anos. Né? Que a gente desconhece, e a gente até, inicialmente, eu posso me recordar muito do professor Renato Moreto na faculdade, falando da medicina holística, e eu não entendendo muito essa questão, mas hoje eu entendo como sendo prioritária e fundamental para o entendimento do ser humano, né? Da pessoa, porque a pessoa é tudo isso, né? Né? Exatamente. Antes de ser um pulmão doente, antes de ser um coração doente. Talvez seja aí o grande caminho do avanço da medicina moderna. Quer dizer, você ter na alopatia, você ter na medicina especializadíssima que nós temos hoje também, uma vocação multidisciplinar e uma visão holística do paciente. Eu acho que nós a atingirmos isso, e eu fico feliz até de saber que o senhor tem essa visão. Poucos ainda percebem essa necessidade, eu acho que imperativa, de que o cidadão, de que o paciente seja olhado, afinal de contas, como um ser humano, uma pessoa que está ali suscetível a vários tipos de problemas. Né? E não é à toa que a gente sabe e ouve falar, pelo menos dos médicos, que existe muito problema de saúde que, na realidade, é psicossomático. As pessoas acabam tendo por várias outras coisas e não exatamente por conta de um defeito aqui ou acolá genético ou não, mas até por conta dessa questão global que é o homem. Exatamente. Mas, doutor, hoje, de que forma o nosso telespectador que está nos assistindo pode avaliar, porque tem muita gente que não tem essa visão de que ele pode ter um problema. Às vezes ele tem um problema e não conhece. De que meio e modo a medicina evoluiu que se pode dizer hoje que uma pessoa tem ou não tem um problema quando dorme? Porque às vezes a pessoa pensa que dorme e também não dorme, né? Porque tem muita gente que parece que dormiu bem, chega de manhã já está mal-humorado, alguma coisa deve ter acontecido ali no meio do caminho. Né? Eu acho que, Fernando, uma coisa bastante interessante é que o telespectador entenda que a maior causa de sonolência diurna é o sono não reparador, é o sono de qualidade ruim. Então, se eu tenho sonolência de dia, se eu durmo fácil, se eu cochilo na sala de espera, ou se eu cochilo mesmo no volante, aí aumenta o risco de acidente, ou seja, se eu tenho sono mais fácil de dia, eu posso não estar dormindo bem. O que a gente entendia antes era que quem tinha sono de dia estava com anemia, quem tinha sono de dia estava trabalhando demais. É claro que pode ter também alguns outros problemas, mas o que a medicina baseada em evidência nos diz hoje, que é a maior causa de sonolência diurna, são os distúrbios do sono. Em especial a apneia. Exatamente. Num estudo na Unifesp, onde eu fiz minha formação em sono, 32,8% das pessoas de 25 a 60 anos de idade, 32,8% têm apneia do sono.
Então é um percentual bastante importante. É muita gente. 33% Senhora, é muita gente. 33% das pessoas que dormem... Você está falando de apneia. Quer dizer, Exatamente. você pode ter outros problemas do sono, mas a apneia já é um problema do sono mais grave, né? Exatamente, porque a apneia, até porque eu sou pneumologista, né? Então eu acabo fazendo muito apneia, até porque eu vejo muito a apneia, né? Assim, no consultório, nos ambulatórios, o que a gente entende muito é porque o paciente chega falando, eu estou roncando. Minha esposa pediu para que eu viesse aqui a consulta porque eu ronco. Eu estou com sono agitado, eu estou acordando cansado. Então essa sensação de sono não reparador e de ronco, pontualmente o ronco, é que traz o paciente para a consulta, né? Mas não obrigatoriamente tem que ter um ronco, porque esse paciente pode ser a esposa do roncador e que tenha insônia, por exemplo. Né? A insônia também é bastante prevalente no meio e a gente consegue entender que nas mulheres, por exemplo, a insônia é o principal distúrbio. Vamos falar logo depois desse bloco de como é feito esse exame, de que forma as pessoas devem fazer essa avaliação. O mais importante hoje, nós estamos vivendo a era da prevenção, né? A longevidade está aí. A cada dia que você abre as revistas científicas, né, se descobre alguma coisa que pode dar avanço à vida das pessoas, mas acima de tudo eu acho que nada disso é mais importante do que o conhecimento das técnicas de prevenção. E é o que nós estamos hoje fazendo aqui com o Dr. Gleison Guimarães, que está trazendo todo o seu conhecimento, sua capacidade e também a disponibilidade hoje que nós temos aqui em Macaé de fazer esses exames sem ter que sair do nosso município. Daqui a pouco eu volto. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X e eu tenho certeza, doutor, se nosso programa fosse ao vivo, nós já teríamos aí centenas de e-mails, de perguntas, de questionamentos. Eu espero poder estar contribuindo com algumas questões aqui. Com certeza vão ficar aí inúmeras perguntas e indagações que os nossos telespectadores naturalmente estão tendo nesse momento. Mas eu vou procurar aqui fazer algumas perguntas daquelas que eu entendo como sendo que seria do nosso telespectador. Fala-se muito na questão da cesta, de você, alguns povos, principalmente o pessoal lá do Mediterrâneo, costuma ter o hábito de dormir
após as refeições. É muito comum, quem viaja sabe, que quando dá meio-dia o comércio fecha e só volta lá pelas 4 horas. Então a pessoa tem um tempo para fazer uma alimentação mais, né, slow, mais calma, mais tranquila, e tem o tempo daquela famosa sonequinha, que segundo esses povos seria inclusive uma das diferenças que eles têm na longevidade. Bom vinho, boa comida, comer lentamente e tirar aquela sonequinha que nos tempos modernos e de progresso aqui do Brasil, poucos brasileiros têm tido essa oportunidade, porque é todo mundo correndo aí atrás do viu metal, tão necessário, né? A gente assistiu essa semana aí que comer fora, por exemplo, está mais barato do que fazer comida em casa. Olha que doideira, né? Então nós estamos vivendo esse tempo dessas vicissitudes, dessas modificações de costumes, né? Como o senhor entende essa questão do sono após a refeição? Esse hábito adotado por algumas pessoas e alguns povos em especial, ele é de extrema importância. Ele pode ser feito por qualquer pessoa. Já existem estudos científicos que comprovam que o rendimento no trabalho, o rendimento intelectual é melhor quando isso acontece, no período da tarde, mas a gente sempre restringe a que não seja mais do que 50 minutos a 1 hora. Poxa, mas é um tempinho bom a beça, hein? Então, 1 hora de uma soneca é um sonecão. O tempo ideal é que seja em torno de 30 minutos. 30 minutos isso. É o ideal. De 20 a 30 minutos, porque é aquele que consegue gerar um descanso, como se fosse um geradorzinho de energia, né? Ele acumula de novo a bateria, exatamente, né? Acumulador ali, depois você acorda com o mais interessante é quando as pessoas falam, poxa, mas quando eu durmo à tarde eu não fico tão bem. Mas essa não é a maioria da população, né? A sesta ela é recomendada para a maioria da população. A gente só tem um cuidado bastante importante, né, para o telespectador que está nos assistindo, é o paciente que tem insônia, né? Então, se ele tem dificuldade para dormir à noite e ele insiste em dormir de dia, isso realmente pode impactar na noite. Então a gente pede para que não durma de dia para guardar o sono da noite. Não está dentro da normalidade. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que o sono polifásico, que é o sono dos bebês, né, as crianças dormem várias vezes durante o dia, a gente chama de polifásico. O idoso, né, depois de 65, 70 anos, isso retorna. Então o sono polifásico, o idoso ele acaba complementando o sono da noite, que acaba sendo pequeno, durante o dia, com as sonecas durante o dia. E isso sim, alimenta. Exatamente. Isso faz parte da vida dos bebês e dos idosos. Isso é regular. É óbvio que não é normal o idoso sonolento o dia inteiro, cansado o dia inteiro, dormindo sentado o dia inteiro. Mas complementar com a sesta é fundamental e é recomendado sim, porque já os estudos científicos nos suportam com relação a isso. Tem um amigo meu, que eu não vou citar aqui o nome, que muito companheiro meu, ele deve estar nos assistindo, que a esposa dele, toda vez que ele começa à noite a querer tomar alguma reunião social, que ele começa a passar um pouquinho mais da dose, a esposa fala com ele, para, senão você vai roncar. Para, senão você vai roncar. Essa questão da bebida com o ronco tem associação? Tem grande associação. O ronco ele vai estar prevalente quando existir flacidez muscular da faringe, quando existir flacidez muscular do canal que passa o ar durante a noite. Né? Durante o dia, durante a noite, claro. Mas durante a noite, pela tonia muscular, ou seja, pela flacidez, pelo descanso, isso favorece. Eu estou deitado numa posição que favorece o ronco, né? Porque eu tenho o colabamento mais possível da minha faringe, e o ronco acaba sendo facilitado por qualquer estímulo relaxante. Então o álcool é um relaxante. Ele não melhora a qualidade do sono. O álcool impacta negativamente na qualidade do sono, mas ele vai causar relaxamento, vai causar mais chance de ronco e apneia. Assim como algumas medicações, por exemplo, de benzodiazepínicos, né? Então o diazepam, o lorazepam, todos os benzodiazepínicos, que são uma classe bastante grande e extremamente utilizadas por pacientes que têm dificuldade de sono. Até de forma, às vezes, indiscriminada, né? Exatamente. E de forma muito indiscriminada, né? As pessoas se adaptaram a utilizar remédios para dormir e não se preocupam com o que aquilo pode resultar a longo prazo, né? Essas medicações mesmo dessa classe são medicações que são basicamente para ansiedade, para alguns distúrbios psiquiátricos em especial.
não necessariamente para induzir sono. A gente hoje tem, já no Brasil, já há algum tempo, medicações específicas que são hipnóticas, que fazem e facilitam um sono de qualidade melhor. O benzodiazepínico, o diazepam, né, o lorazepam, o clonazepam, eles não melhoram a qualidade do sono. Eles tendem a fortalecer um sono mais superficial. Então isso, eu estou achando que eu estou melhorando do meu sono porque eu estou usando, mas na verdade, se eu fizer uma análise boa do meu sono, através de uma polissonografia, que é o exame que a gente faz para detectar distúrbios do sono, a gente vai perceber que aquele usuário de álcool ou usuário de benzodiazepínico, ele vai ter um sono de menor qualidade. O senhor falou no exame que é uma especialidade. Como é que acontece esse exame? Como é que uma pessoa pode, desde quando uma pessoa deve procurar essa avaliação e fazer? Como é que acontece o exame? Porque algumas pessoas falam assim, gente, cuidado, eu fui fazer o exame, mas fica lá a noite inteira, fica sozinho e tal, né? E tem algumas coisas, algumas histórias, e normalmente no Brasil quem escuta um ponto acrescenta um ponto e daqui a pouco, né? Tem gente que acaba deixando de fazer o exame porque ouviu falar, por medo. Né? Como é que é esse exame? A polissonografia é um exame que acontece dentro de um lugar específico para as pessoas dormirem. Então, idealmente, ele tem que ser confortável, tem que ser aconchegante, porque a gente precisa que as pessoas durmam no laboratório do sono. É um laboratório. O laboratório do sono, ele conta com uma equipe técnica que vigia o sono de cada um, através de uma câmera e através de sinais sonoros que, qualquer problema que aconteça no quarto, o técnico vai ser acionado. Mas ele fica monitorado a noite inteira. Então, a polissonografia é um exame bastante completo e que avalia desde os sinais neurológicos, através do eletroencefalograma, através... tem isso também? Então, é uma análise bastante completa. Profunda, né? Exatamente. É um exame que dá bastante trabalho para que a gente faça a leitura, porque é um exame com muitas minúcias e muitas características importantes. Por quê? Porque avalia a respiração, avalia movimento de perna, avalia trincamento e bruxismo, por exemplo, ranger de dentes à noite, que também é um distúrbio do sono, avalia relaxamento muscular, avalia eletroencefalografia, né, com o estagiamento do sono, se é um sono superficial, se é um sono mais profundo, se é o sono REM, ou seja, a gente classifica e estagia todo o sono com base nesse exame. Então é um exame realmente que dá trabalho na montagem, né? A gente demora em torno de 30 a 40 minutos para montar o exame, mas muitos pacientes já dormem na montagem. Então é um exame que muitos pacientes, eu ouço isso no consultório, no ambulatório, eu não durmo em casa, mas aqui eu dormi. Mesmo com aquele monte de fio lá? Porque é quase uma relaxamento. Exatamente. E as pessoas... O marido não fica assistindo o jogo até tarde. Muitas vezes não tem... Termina às 11 horas. Exatamente. Né? E não tem o cutucão. Tá lá ligado, eu quero dormir. Eu disse, não, eu assisti o jogo. A gente até facilita, porque era uma reclamação muito grande, porque o ideal é não ter TV no quarto. Mas no laboratório a gente teve que colocar a televisão e a gente falou, a gente vai deixar ligado até quando for dormir. Então, porque realmente tem que ser um ambiente o mais parecido possível com a da sua casa. Com a da casa. Exatamente. Curioso é que eu vou até aproveitar esse momento de estarmos aqui juntos. Eu adoro dormir com um barulhinho de televisão. É ligar a televisão e eu fico ouvindo assim. Então, se for aquele desenho do Fred Flintstone, então eu durmo na hora. Daqui a pouco eu já estou dormindo. Vilma, eu bufo. Por que algumas pessoas têm, né, uma dificuldade com o barulho externo e outras pessoas não? Isso. Na verdade, assim, o que a gente sempre recomenda? Primeiro, depende do barulho. Isso também é uma outra característica, né? Então, o ideal é que tenha silêncio. O ideal é que exista o silêncio e exista a falta de luminosidade. Ou seja, a gente tem que ter um ambiente o menos iluminado possível e o menos barulhento possível. Por quê? Porque a facilitação do sono profundo acontece baseado nisso. Entendi. Então, a gente vai ter mais sono delta, sono 3, que é o sono, as fases mais profundas do sono não REM. Inclusive o sono REM, se a gente propicia uma qualidade de sono melhor através do ambiente. Mas é óbvio que isso é muito variável, as pessoas não são iguais, né? Então, essa coisa de... máxima que nós estávamos falando lá no segundo bloco, né? Exatamente. Cada um é cada um. Exatamente. Então, quando o paciente me fala, Gleison, eu preciso da televisão para me ninar, para me colocar para dormir, eu falo, bom, então ligue a TV, mas já coloque no controle
para que ela desligue em 20 minutos. Entendi. Por quê? Porque realmente o barulho, a luz, a luminosidade, ela vai interferir sim na qualidade do seu sono. É claro que não é para todo mundo, né? Então volto a dizer. E a vida do casal está muito envolvida com isso, né? Nós falamos aqui de certo modo, porque cada um tem sua característica, como o senhor está falando. Um pode gostar de uma coisa, é preciso ter um entendimento muito grande aí nesse momento para que o ideal realmente é que a televisão não fique no quarto, né, doutor? Exatamente, essa é uma recomendação. Até porque a televisão hoje, todos os aparelhos eletrônicos, nós estamos aqui conversando diante das nossas câmeras, estamos vendo ali uma luzinha vermelha que nunca se apaga, né? Às vezes você apaga também a televisão e às vezes você tem vídeo, 3 coisas acopladas ali, você tem internet, você tem via cabo, você tem todo mundo ali ligado, aí você de repente, quando você pensa que está dormindo, tem aquele raio de luz vermelha ali, que você bota ali para fora, tá ele te parecendo até aquelas coisas que usa agora em campo de futebol para perturbar o jogador. Né? E na verdade, essa luz, por exemplo, eu já cansei de ouvir reclamações, principalmente de mulheres insones, que esse ponto de luz incomoda. Ao mesmo tempo, o apneico, geralmente o homem, roncador, esse não incomoda, porque ele deita e enquanto ainda conversa com a esposa para dormir, ele já está roncando. Então ele já inicia o sono roncando. E a mulher, que geralmente é insone, porque a insônia acaba sendo bastante prevalente no sexo feminino. A mulher tem uma incidência maior de problemas do sono. Maior de insônia. Insônia, sim. A mulher ela começa a roncar quando ela tem uma via aérea mais estreita, depois da menopausa, geralmente. Quando os hormônios femininos começam a cair, aí a mulher perde a proteção hormonal que ela tem até a menopausa. Por isso que a mulher, depois de 50, 55 anos, muitas mulheres também roncam. O homem não. É um dado interessante, é uma informação que eu não sabia, né? Espero que isso não aconteça lá em casa. Um grande abraço, nós vamos continuar aqui, telespectador, com esse papo com o Dr. Gleison Guimarães, aprendendo um pouco sobre os problemas do sono, não tão comuns hoje em qualquer roda de conversa, de bate-papo. A gente está sempre comentando e falando dessa questão de saúde pública. Eu vejo hoje esses problemas da insônia, doutor, como problemas de saúde pública, né? Porque a quantidade, os dados que o senhor falou aí são extremamente relevantes e importantes, né? 32% da população com essa incidência é um volume muito alto de problemas e precisa ser levado realmente a sério, que o assunto merece. Eu volto daqui a pouco na TV Litoral. A gente ama mudar com você. Todeskine. Sua vida é uma grande caminhada. E para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição.
Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar, no Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje nós estamos aqui conversando com o especialista do sono, o Dr. Gleison Guimarães. Bem, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, entre elas, é a questão do sonho, né? Significa dizer que uma pessoa que sonha bem, que no outro dia lembra de seus sonhos, ela teria, assim, teoricamente, uma boa noite de sono, uma pessoa que sonhou e que de manhã lembrou dos sonhos e tal, isso é indício de bom sono? Sim, nas aulas em que geralmente a gente conversa com os alunos e nos congressos, uma definição bastante interessante é essa. A presença do sonho, ele tem uma relação grosseira, claro, né? Não é uma relação, mas é uma relação de um sono reparador, porque os sonhos eles acontecem principalmente no sono REM, né? No sono em que existe a movimentação rápida dos olhos, em que existe mais atonia muscular, ou seja, mais relaxamento muscular. E se as pessoas se lembram dos sonhos 3 vezes por semana, em média, a gente pode não garantir, mas a gente pode sugerir uma tendência que essa pessoa dorme bem, geralmente. Né? É óbvio que isso aqui não é uma verdade universal, depende do indivíduo, depende da pessoa, mas é uma característica interessante. Bem, uma outra questão que a gente observa também na questão do sono são os acidentes que acabam acontecendo nas empresas por conta do sono, né? Muitas pessoas acabam perdendo, às vezes, dedo, e vários acidentes do trabalho ocorrem por conta também de sonolência, né, doutor? Exatamente. Existe algum estudo, alguma estatística hoje desses problemas que acontecem do sono e mais detalhadamente? O que a gente entende é que os distúrbios do sono eles têm uma grande relação. No Brasil, a gente já tem alguns estudos. Tem alguns estudos com relação a motoristas de ônibus interestaduais em Brasília, tem alguns estudos em São Paulo mostrando que a sonolência daquelas pessoas pontuadas com distúrbios do sono é mais pronunciada e isso favorece o aparecimento de maior risco de acidente pela dificuldade mesmo de concentração, de atenção e de sonolência, de cansaço diurnos. Então essa ligação é muito bem estruturada já. Não existem dúvidas na medicina baseada em evidência que os distúrbios do sono têm um importantíssimo papel relacionado ao maior número de acidentes de trânsito e acidentes de trabalho, porque eles impactam diretamente como a maior causa de sonolência e cansaço durante a vida diurna. Então, eles têm uma relação direta. Os distúrbios do sono, eles têm muita interface, né? E por isso que é importante conversar individualmente com cada pessoa, né? Os distúrbios do sono, eles têm uma relação imensa com as doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe, por exemplo, que o apneico, né, as pessoas que param de respirar à noite dormindo, elas têm mais risco de hipertensão. A gente fez um estudo bastante interessante, né? Está terminando esse estudo, é uma coorte grande, lá no Hospital do Fundão, no Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual eu coordeno o serviço do laboratório do sono de lá. E a gente fez 500 polissonografias de pacientes do ambulatório de hipertensão arterial. Então a gente escolheu essa população justamente por isso, por saber que é uma população que tem muito distúrbio do sono. E aí, será que tem uma relação direta? Né? A apneia causa hipertensão ou hipertensão tem mais risco de distúrbios do sono? Bom, vamos entender isso. E aí essa proposta do estudo foi justamente para isso. E o que a gente consegue defender é que 77% das pessoas que têm hipertensão arterial resistente, ou seja, aquelas pessoas que têm que tomar mais de 3 remédios para controlar a sua pressão, né? Grosseiramente é isso que acontece. Essas pessoas, quase 80% têm apneia do sono. Interessante isso, hein? Então isso é extremamente prevalente, né? Então a apneia do sono, ela favorece o aparecimento de diabetes, o aparecimento de hipertensão arterial, o aparecimento de sonolência e cansaço diurnos com maior risco de acidente. São pessoas que vão ter maior tendência a ganhar peso. Então o dormir mal, a apneia do sono e a própria insônia, ou mesmo a privação, se eu durmo 4 a 5 horas por noite, eu vou ganhar mais peso sim. Por quê? Porque durante o meu sono eu tenho uma liberação de várias substâncias
que são substâncias antioxidantes, são substâncias protetoras, substâncias que não favorecem a inflamação. E quando eu tenho um distúrbio ou quando eu durmo pouco, isso não acontece fisiologicamente, né? Isso não acontece naturalmente. E aí vai favorecer o aparecimento dessas doenças que, pelo Ministério da Saúde, são as doenças, é o vilão hoje em dia, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que vão acompanhar esse fenômeno degenerativo, a hipertensão, o diabetes e as causas de morte a obesidade. no Brasil. Exatamente. Nos países em desenvolvimento e desenvolvidos, né? Com certeza. Uma pergunta também que talvez tenha alguma curiosidade aí no nosso telespectador é em relação à prática sexual. O sexo interfere positivamente na qualidade do sono? Quer dizer, uma noite que precede a uma relação sexual, ela pode dar às pessoas envolvidas um sono melhor ou ela contribui negativamente de algum modo? Não, na verdade a atividade sexual faz parte sempre do que o indivíduo precisa, né, em toda a sua vida. Então, ela cria um relaxamento depois? Cria. Então a atividade sexual ela é interessante sim e ela favorece um sono de melhor qualidade, né? A pessoa vai dormir melhor, provavelmente sim, depois de atividade sexual que favoreça o prazer, que favoreça o relaxamento, assim como não só a atividade sexual, né? Qualquer atividade que te gere prazer, que te gere, né, que você goste de fazer, você certamente dormirá melhor depois do que... O sexo não atrapalha o sono de forma alguma. E o exercício físico, por exemplo, o sexo não atrapalha. Isso. E o exercício físico feito à noite? No insônia, por exemplo, não deve ser prescrito nunca. Nunca. Mas tem pessoas que falam, né, e colocam isso de forma bastante sistemática. Bom, quando eu faço atividade física à noite, eu durmo melhor. Claro, você chega mais relaxado. O que a gente pede muito é porque não seja uma atividade física muito extenuante, uma atividade física muito cansativa, né? Porque não precisa, e aí o sono vai demorar a chegar numa fase mais profunda por conta disso, porque ele está muito ativo, ainda tem taquicardia, ainda tem uma frequência cardíaca aumentada, ainda tem uma elevação da pressão arterial, que não é o ideal para a gente dormir. A gente tem que respeitar o sono como uma entidade realmente que a gente tem que respeitá-la. Então, vamos preparar o sono, vamos preparar o ambiente, vamos desligar a TV, vamos abaixar a luz, né? Então, a gente tem que respeitar o sono. O que acontece hoje na sociedade moderna é essa desorganização, é esse não respeito. Até porque, no tempo passado, nós não tínhamos nada dessas interferências, né? Exatamente. Existia ao contrário, uma luzinha de lamparina lá no fundo, né? E o galo é que dava a hora de dormir, a galinha cacarejando de manhã, a hora de acordar. Então o ciclo natural era muito mais intenso. Hoje os ciclos artificiais é muito comum, e aliás eu tenho grandes restrições a veículos sonoros. Às vezes você está em casa ainda pelas 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, aparece um carro de som que eu não sei de onde que vem, e ele já quer mostrar serviço, que está fazendo a propaganda do seu cliente, e às 7 da manhã ele já passa lá pela sua porta, ele todo vapor, acorda, promoção, entendeu? É um negócio que realmente os tempos modernos, infelizmente, trazem, né? E ainda não somos um país desenvolvido como devíamos ser, né? Algumas práticas que conturbam o nosso sono. Mas e o colchão e o travesseiro? Com travesseiro, sem travesseiro, que tipo de travesseiro? Isso é também muito individual, mas a gente tem as regras ortopédicas, né? A regra que o ortopedista provavelmente fala muito bem, muito melhor do que eu, que são as regras justamente para que você tenha uma qualidade de sono melhor, né? Então, o colchão não deve ser muito mole, né? Então, eu tenho que ter uma estabilidade de corpo, né? Uma estabilidade corporal. Eu tenho que respeitar essa altura entre o pescoço e esse vão do ombro, né? Então o travesseiro idealmente não pode nem favorecer né, que eu tombe a minha cabeça nem para um lado nem para o outro. Então são as orientações ortopédicas com relação ao travesseiro ideal e ao colchão ideal. Mas junto com isso vem a posição de corpo ideal para dormir. Barriga para cima ou de lado? De lado sempre, né? Tanto do ponto de vista ortopédico. Direito, hein, gente? Eu durmo de ladinho. Deve Há ser. muitos anos, acho que desde pequeno, eu durmo tão de ladinho que minha cabeça ficou chatinha do lado de cá de ladinho. Porque na verdade ela tem que ser em decúbito lateral esquerdo, né, de lado direito ou lado esquerdo. Mas ela deve ser de lado. Isso realmente influencia? Influencia porque, por exemplo, o dormir de barriga para cima, ele favorece a obstrução da via aérea.
Então, por exemplo, se eu ronco mais de barriga para cima. A televisão, às vezes, faz uma propaganda para que as crianças, os bebês, fiquem de barriga para cima. Isso. Aí, quando é bebê, é diferente? Na verdade, o que a gente tem, alguns posicionamentos na criança, em especial, é que alguns posicionamentos favorecem a aspiração e favorecem a asfixia. Então, a gente sempre pede... A criança, exatamente. Porque, na verdade, o posicionamento ele é fundamental para a qualidade de sono, né? Então, as crianças, por exemplo, não devem dormir de bruço. Por quê? Porque facilita a asfixia, facilita o afogamento ali. Exatamente, a embolação com o travesseiro e com o próprio lençol. Então, esses cuidados devem ser feitos desde a infância, né? Como a gente estava reforçando. É curioso, né? De que quando você vai consultar com um médico, com uma especialidade, você começa a já se sentir bem. Muita gente que vai ao médico cheio de sintoma. Eu já estou aqui ao final do programa, estou com soninho, está me dando uma vontade de mimir. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, doutor. Claro que nós não fizemos nem aí 20%, 30% daquilo de questionamento, de conversa que nós poderíamos ter. Vamos deixar aqui já aberto um convite para que a gente possa proximamente voltar a falar desse tema, que é de extrema relevância para a nossa sociedade. A gente vê hoje que a questão do sono é uma questão de saúde pública. Quando você tem uma estatística, uma pesquisa que diz que 32% da população tem esse tipo de problema, já é um problema de saúde pública e daqueles problemas, né? Eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, eu sei que seus horários são muito difíceis, eu sei que até aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm necessidade de estar no seu consultório, tem que ter uma paciência devido à demanda enorme, né, de pessoas. Eu sei que o senhor tem toda a boa vontade do mundo, né? Deve estar até com o sono um pouco comprometido também, porque está acordando muito cedo para atender muita gente, né? E infelizmente isso faz parte daqueles que amam aquilo que fazem, e a gente percebe que o senhor ama o que faz e por isso a sua excelência, a sua competência. E quero agradecer a você, telespectador do programa Raio X, esses 13 anos que nós estamos fazendo aqui agora ao final de setembro, de juntos, né, trazendo informação, né, fazendo com que o telespectador da Via Cabo, o telespectador da TV Litoral possa ter informação de boa qualidade. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Litoral.